Bom dia, bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos aqui com o nosso devocional diário, Mentes com Bíblia, levantando um altar ao nosso Deus, declarando que hoje, nesse dia, o dia mais importante das nossas vidas, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Cristo que nos salvou, que derramou seu sangue precioso lá naquela cruz por mim e por você, e nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhas, nós temos alguém poderoso que vem e toma a frente das nossas lutas quando nós levantamos um altar em nossas vidas, declarando que só há um Deus, que só há um Cristo, que só há um Salvador, Jesus Cristo. E nós estamos ali fazendo um estudo de Lucas, falando justamente, buscando conhecer justamente a identidade deste Cristo, que veio há 2000 anos atrás, se despojou, né, da linha do real, né, como é que eu vou falar isso? Saiu lá dos seus palácios, saiu lá do céu, né, como filho de Deus, e veio aqui para essa terra como homem simples, e andou aqui declarando, né, as boas novas, e morreu morte de cruz ali, selou ali a aliança feita comigo e com você para uma eternidade com esse Cristo. Então ele se despojou de toda a autoridade dele lá, de rei, né? E veio aqui, reinou aqui, nesse tempo que ele esteve aqui, e fez uma aliança, e concluiu essa aliança, cumpriu o seu propósito aqui nessa terra, e hoje nos deu também autoridade, e nos deu também, através do Espírito de Deus, um pouco da glória que nós ainda vamos viver lá com Ele, lá nessa eternidade. Esse Jesus, este Deus, é esse que nós estamos falando. E nós estamos ali no primeiro capítulo de Lucas. Não, já estamos aqui no segundo capítulo de Lucas. Nós paramos ali no versículo 40, mas eu quero hoje falar um pouquinho mais. Nós falamos ali quando Lucas nos fala que José e Maria foram lá no templo apresentar Jesus no 8º dia, né? Deram ali o sacrifício, as 2 pombinhas, e então Ana e Simeão ali louvaram a Deus por terem visto ali, através do Espírito de Deus, que aquele era o menino, que aquele era o Salvador do povo de Deus. E então eu quero voltar um pouquinho só lá em Mateus 2, eu quero falar um pouquinho sobre os visitantes do Oriente, que eram aqueles reis e magos que foram lá entregar presentes, né? Aqueles sábios estudiosos lá que haviam, através do Espírito de Deus, haviam descoberto, entendido que o rei dos judeus estaria nascendo, e seguiram lá a estrela até a estrela parar em cima da casa, em cima da manjedoura lá onde Cristo estava, e eles foram, levaram presentes, incenso e mirra, e adoraram a Ele. Então eu quero falar um pouquinho sobre esses magos, né, esses sábios aqui, que foram ao encontro de Jesus, que vieram de uma terra longe para encontrarem Jesus ali e o adorarem. E o que eu quero falar justamente é o que se sucedeu após ali o nascimento de Jesus, que José teve que fugir novamente, porque então esses magos, eles foram lá, bateram lá na porta de Herodes lá, questionando, onde está o rei, né? Onde está o menino que nasceu, que vem para salvar o povo? Então Herodes levantou uma antena assim e disse, nossa, mas quem é esse que eu não estou sabendo? Então, quando os magos saíram dali, e ele fez os magos prometerem que eles voltariam quando encontrassem o menino, mas em sonhos o Espírito de Deus orientou os magos a irem por outro caminho. E em sonho também o Espírito de Deus orientou José a pegar o menino, a pegar Maria e seguir para o Egito, conforme nós vamos ler aqui. Bom dia! Seguir para o Egito. Então, nós vamos entender que nós temos promessas no Senhor, só que as lutas, elas não cessam. Nós estamos
Muitas vezes eu me converti em igrejas onde as pessoas não podiam ficar doentes, as pessoas não podiam ter problemas, né, mas não é o que a palavra nos fala. Olha o que a igreja primitiva sofreu. Muitos foram feitos como tochas lá em Roma, muitos foram cortados ao meio, muitos foram decapitados e continuam sendo. O mundo agora, as notícias cada vez mais rápidas, o que nós vemos aí na Indonésia, se eu não me engano, houve ali um ataque ali a um local onde se faziam retiros ali para jovens, onde se instruíam e ensinavam a palavra de Deus, destruído, totalmente destruído, destruíram, queimaram uma cruz. Então, o porquê que nós, que temos promessas na presença do Senhor, e temos muitas promessas em termos coletivos, mas temos promessas de forma individual, por que que conosco seria diferente? Quanto mais nós estamos em Cristo, mais vigilantes, mais da sabedoria dele nós vamos ter, mais dos mistérios dele nós vamos conhecer, mas também teremos mais da força deste Deus para lutar contra as aflições que vêm durante o nosso dia a dia, durante a nossa caminhada aqui nessa terra. Então é uma fantasia achar que nós vamos passar por essa terra aqui e será só alegria. Então quando nós começamos a entender, ter o entendimento sobre a nossa caminhada, o projeto que nós temos aqui, que somos como peregrinos nessa terra, então nós começamos a buscar mais a Deus, nós começamos a nos fortalecer mais e buscar na palavra dele a saída para todos aqueles obstáculos que vão aparecendo. Então nós vamos de obstáculos em obstáculos sendo aprovados, crescendo em caráter, crescendo em estatura na presença deste Deus. E eu quero ler então esse capítulo 2 aqui de Mateus, eu vou orar para nós começarmos, para nós entendermos que Jesus foi, toda a Bíblia nos direciona, nos aponta para Jesus, o nosso Salvador, para o nascimento dele, para a caminhada dele aqui nessa terra e para tudo aquilo que viria após Jesus, né? As boas novas se dissipando ali, pessoas sendo curadas, pessoas enfermas, endemoniadas sendo libertas, mas nós temos também que segurar a espada da palavra aqui nas nossas mãos. Nós temos que também botar a armadura ali, conforme Efésios 6 nos fala, protegendo as nossas emoções, protegendo as nossas mentes, com a eternidade aqui na nossa mente, com a certeza. E como que nós vamos fazer isso? Não podemos simplesmente, eu tenho um Deus e esse Deus, ele é poderoso e ele pode fazer maravilhas. Sim, ele pode fazer maravilhas, mas eu tenho que andar em santidade, eu tenho que parar com a fofoca, eu tenho que parar com a intriga, eu tenho que parar com a maledicência. Aqueles que têm relações sexuais fora do casamento precisam viver em santidade, precisam restaurar a sua vida na presença do Senhor. Aqueles que não leem a Bíblia precisam voltar a ler a Bíblia. Aqueles que não oram precisam voltar a orar. Aqueles que não jejuam precisam voltar a jejuar. Então nós estaremos fortalecidos. Então a paz que excede todo e qualquer entendimento, que é essa paz que Cristo nos promete, não é a paz desse mundo aqui, não é a paz desse mundo, é a paz que está aqui no nosso interior. O altar levantado a este Deus aqui no nosso interior, é esse altar que vai fazer com que a paz que vem desse Cristo reine. Eu vi essa semana um culto falando sobre o rei Josafá, e uns dias antes o Senhor me levou a ler essa palavra ali em 2 Crônicas, agora eu não lembro especificamente qual era, falando que o rei Josafá vai lá, faz um jejum, ele e todo o povo, que eles estavam para ser invadidos, para ser massacrados ali por uma guerra, mais uma guerra, né? E ele vai lá com todo o povo, começa ali no templo com jejum, oração, adoração ao Senhor, e então o Senhor fala com ele, vai, porque eu vou à frente, vai, porque essa guerra não é tua, eu vou lutar essa guerra. Então ele chega lá no determinado momento lá da guerra, lá onde era para se encontrar com os inimigos, e quando ele chega lá, os inimigos estavam todos mortos. Eles haviam lutado contra eles mesmos.
Então Deus foi à frente nessa guerra, ele não precisou nem lutar, e a palavra nos fala que ele levou 3 dias, ele e as pessoas ali, os seus guerreiros, juntando os despojos daquela guerra, que não foi lutada por ele, não foi ele que lutou, foi o próprio Deus. E da mesma forma esse Deus, ele faz as guerras que nós vivemos, as aflições que nós estamos enfrentando, é ele que vai à frente. Nós precisamos fazer a nossa parte, sim, nós precisamos fazer a nossa parte, seguir as orientações, as instruções, e nós vamos ver aqui que os magos seguiram as orientações do Espírito em sonho, quando eles foram orientados, olha, não vão por esse caminho, vão por outro caminho, não voltem para Herodes. José seguiu as orientações do Senhor, quando ele disse aqui, o Senhor deu um sonho para ele, disse, levante-se, e aí disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. As instruções do Senhor. E quais são as instruções do Senhor? A palavra de Deus. Nós temos as instruções básicas aqui, né, que ele nos deixa, mas nós temos as instruções de forma individual, decisões que muitas vezes nós vamos tomar. Olha, Andréia, não te faz sociedade com essa pessoa. Olha, Andréia, não anda com essa pessoa. Olha, Andréia, para de fazer isso. Olha, Andréia, alinha o teu caminho. Olha, Andréia, eu não gosto dessa tua postura. E a gente vai se alinhando. Porque a consciência que vem através do falar do Espírito de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, quanto mais nós estamos na presença dele, mais dele nós vamos ter. Quanto mais afastado nós estamos, menos nós vamos ouvir a voz do nosso Deus, menos nós vamos ouvir a voz do Espírito de Deus, até que vai chegar um ponto que nós nos largamos e vamos viver a nossa vida, a nossa carnalidade, a nossa vontade aqui nessa terra. E eu quero orar então para nós começarmos. Mateus 2. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse tempo. Eu te agradeço, Senhor, porque nós podemos estar aqui olhando para a Tua palavra, Senhor, com liberdade. Tantos irmãozinhos não podem fazer isso, Senhor. Vivem oprimidos, ó Deus, mas a paz que excede todo e qualquer entendimento está lá no seu íntimo. Ó Deus, eles gostariam tanto de ter uma Bíblia e não têm, Senhor. Mas nós que temos, muitas vezes não olhamos para a Tua palavra, não damos o devido valor para a Tua palavra. Senhor, eu te agradeço por hoje, agora, nesse momento, podermos estar aqui, olhando para a Tua palavra. Podermos estar aqui, Senhor, buscando cavar um pouco mais e entender um pouco mais dos Teus mistérios. Senhor, Tu nos fala na Tua palavra que se pedirmos para Ti sabedoria, o Senhor nos concede. Tu nos fala na Tua palavra, se Te pedirmos fé, o Senhor nos concede. Então, Senhor, essas pequenas palavras que vamos ler aqui em Mateus, que o Senhor nos dê a sabedoria e a fé necessária para que hoje nós possamos enfrentar as aflições com a espada da palavra nas nossas mãos, vestidos da armadura, Senhor, e principalmente, ó Deus, com o capacete da salvação, o entendimento da eternidade, o entendimento de quem Tu és, o entendimento da aliança, o entendimento que nós temos um dono, nós temos um Senhor, e o nosso Senhor é Senhor dos exércitos, aquele que vai à frente das nossas lutas. Senhor, sê conosco, Espírito de Deus, ministra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, capítulo 2. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu então os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo. Jesus Cristo é o nosso governante, Jesus Cristo é o nosso pastor. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido.
Então, ele disse, vão a Belém e procurem um menino com atenção. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. As mentiras. Nós estamos sempre rodeados pelas mentiras do nosso acusador, manipulando, né, as nossas vidas, manipulando a nossa caminhada. Ontem eu ainda falava com uma pessoa a respeito disso. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é odiando o nosso parceiro, não é odiando o nosso filho, não é odiando lá o nosso colega de trabalho, mas entendendo que há uma luta espiritual e que tantas vezes o acusador das nossas almas, aquele que vem para nos destruir, aquele que vem para matar, roubar e nos destruir, ele vai utilizar uma pessoa que não está na presença do Senhor, firmemente na presença do Senhor, ele vai utilizar para nos atacar. E aí qual é a nossa arma? A oração. A oração e a declaração dessa palavra aqui. A oração primeiro para abençoando essa pessoa, para que ela possa entender quem é Cristo, para que ela possa ter um encontro com Cristo, abençoando a vida dela, abençoando a família dela, o trabalho dela, abençoando a caminhada dela, para que ela possa ser tocada no seu coração. E a palavra nos fala que quando nós oramos pelos nossos inimigos, brasas vivas vão ser acumuladas na cabeça dele, na mente dele, na consciência dele. E então a graça do Senhor começa a ser derramada, o coração de pedra começa a ser quebrado, né? E então a palavra do Senhor começa verdadeiramente a ser frutificada. Então essa pessoa começa a olhar para nós de outra forma, essa pessoa começa a ver Deus em nós, começa a ver Jesus em nós. Então nós começamos a usar as sandálias do Evangelho, as boas novas. As boas novas começam começamos a ser então sal e luz, que é o que o Senhor nos fala. Então seremos ali o tempero daquele lugar. Nós somos aqueles que quando nós entramos nos locais, nós somos aqueles que fazemos com que a temperatura, o movimento aconteça conforme a palavra do Senhor. Mas nós precisamos estar fortalecidos disso. Nós precisamos sempre estar nos lembrando disso, porque tantas vezes as aflições e os pesos que nós vamos carregando aqui fazem com que a nossa coluna vá se curvando, se curvando, se curvando, e daqui a pouco nós não estamos mais bramando como um leão, mas miando como um gatinho, né? Fragilizados, enfraquecidos, sem saber como utilizar o poder e a glória e tudo aquilo que essa palavra aqui nos fala. Então aqui, continuando. Após a conversa com o rei, versículo 9, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no oriente. Ela ia adiante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Aqui, o que Deus está nos mostrando? Ele poderia muito bem, né, ter ali dissipado Herodes naquele contexto, ter movido toda aquela situação, mas não. Muitas vezes os obstáculos, eles vão estar ali à nossa frente e cabe a nós passarmos por eles. E você pode ver quando nós estamos em maior tribulação, em maior situação de desespero, em maior situação onde nós precisamos um milagre de forma extraordinária, são os tempos onde nós nos aprofundamos e buscamos cada vez mais o Senhor. E isso gera honra e glória para Ele, porque o testemunho que nós vamos gerar em nós, o testemunho que esse Deus vai gerar em nós e através de nós, vai fazer com que o nome dEle seja glorificado, com que a honra dEle venha para Ele e que mais pessoas venham conhecer a soberania e a glória dEle. E aí, versículo 13. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe.
Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Aquilo que eu falei sobre as instruções, né? Que o Espírito de Deus, ele vem sempre nos dando instruções, e muitas vezes nós achamos que é coisa da nossa cabeça, mas quando nós obedecemos, o Senhor mesmo vem e comprova. Eu estava num atendimento com uma pessoa e nós fizemos uma oração de arrependimento sobre um pecado específico dessa pessoa. E na semana seguinte, conversei, tivemos a sessão novamente, e o Espírito de Deus estava me incomodando. Pergunta para essa pessoa se ela se arrependeu verdadeiramente. Eu disse, e ela falando comigo, né? E pergunta se essa pessoa se arrependeu. E aí no fim da sessão eu disse, olha, você se arrependeu verdadeiramente? E aí essa pessoa falou, aconteceu de novo e tal. Então o Espírito de Deus, ele vem, ministra em nossos corações, também para que nós possamos ajudar outras pessoas. Então novamente nós fizemos a oração, e eu creio que foi genuína esse arrependimento. Então o Senhor, ele vem limpando as nossas vestes. Ele vem nos ajudando a nos libertar dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões, daquilo que não provém dele, daquilo que faz com que nós nos afastemos dele. E tudo isso é o amor desse Deus, o cuidado nos detalhes. Porque ele poderia muito bem deixar, não, deixa essa pessoa sofrer mais um pouco, né? Daqui a pouco essa pessoa vai voltar para mim, vai se prostrar aos meus pés verdadeiramente. Não, o Senhor quer hoje, que nós estejamos com as nossas vestes limpas. Ele quer hoje que nós estejamos sendo cuidados, amparados. Ele quer hoje que nós estejamos ali dentro do aprisco dele, chamando ele de nosso bom pastor, do nosso Salvador, daquele que nós temos aliança. Hoje esse Deus, ele não quer o nosso sofrimento. Mas tantas vezes nós fechamos os nossos ouvidos, fechamos o nosso coração para ouvir aquilo que ele está nos falando. Então 14, olha a obediência. Daí agora vem a mentalidade de Cristo, né? Aquilo que a gente já falou algumas lives atrás. Que é a mentalidade de Cristo, ser sério e obediente. E olha o que José faz aqui. Na mesma noite que ele teve o sonho, né? José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Herodes morreu aproximadamente em torno de 4 depois de Cristo, 4 anos depois de Cristo, 4 anos depois de Jesus. 16. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Versículo 18. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. E aí 19, quando Herodes morreu, um anjo do Senhor, de novo as instruções do Senhor, quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. Mais uma instrução. 23, para a gente finalizar. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Tudo que está na palavra de Deus já se cumpriu, está se cumprindo, irá se cumprir. Nós precisamos entender isso, nós precisamos alinhar a nossa visão, a nossa mentalidade como servos e obedientes desse Cristo.
Nós precisamos nos limpar das nossas falhas, dos nossos pecados. Nós fizemos ali um grande estudo sobre Neemias, sobre Esther, sobre Esdras ali, e nós vimos que, falamos muito sobre os muros, não é? Os muros. Quando nós deixamos brechas em nossos muros, nós estamos dando então passagem para o inimigo entrar e nos atacar, o inimigo das nossas almas. Quando nós nos alinhamos em santidade, fechamos ali as brechas dos nossos muros, lutamos contra os nossos pecados, lutamos contra as nossas falhas, né? Seja ali aquele vício de Instagram, seja aquele vício de estar olhando pessoas, querendo aquelas vidas, seja o homem olhando ali outras mulheres, a mulher olhando outros homens, né? Aquele vício, né? Os vícios, os pecados, transgressões. Quando nós vamos fechando as brechas, matando um por um dos nossos pecados, assim como o Senhor lá, Deus falou para Caim, o pecado está aqui, ó, está à porta. O pecado está aqui, está à porta da nossa mente, está à porta do nosso coração, querendo nos tragar. Cabe a nós lutarmos contra ele. E quando nós decidimos lutar contra ele, contra o pecado que há em nós, a carnalidade, né, a fragilidade, né, que o pecado nos traz, nós então podemos vestir toda a armadura lá de Efésios 6. Então nós estaremos guardados por esse Deus, né? Porque quando nós nos esforçamos para estar na presença dele, nós estamos dizendo para ele, Senhor, eu te amo com todo o meu coração. Senhor, eu quero estar na tua presença. Olha, Senhor, eu tropecei hoje de novo. Por favor, me ajuda a não tropeçar mais nesse pecado. E a força que nós não temos, é ele que nos concede, então. Então nós vamos, né, cada dia de uma vez, trilhando a nossa vida aqui nessa terra. Eu vou finalizar então com uma oração. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, eu te agradeço pelas instruções. Hoje, nesse dia, Senhor, traz à consciência quais são os nossos pecados. Hoje, nesse dia, Senhor, nos ajuda, Senhor, a limparmos as nossas vestes, nos ajuda, Senhor, a nos alinharmos espiritualmente na tua presença, nos ajuda, Senhor, a andarmos aqui, Senhor, de cabeça erguida, sabendo que nós temos um dono, sabendo que nós temos um Senhor, sabendo que nós temos alguém que é soberano nos céus e na terra, sabendo, Senhor, que nós estamos guardados por Ti, sabendo que Tu és o nosso bom pastor, sabendo, Senhor, que a paz, aquela paz que nós tanto queremos, nós tanto buscamos, só Tu pode nos fornecer, Senhor. Oh, Jesus, vem sobre nós, Senhor, derrama também da Tua alegria, Senhor. Enche-nos hoje, nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos também que Tu podes curar, Senhor, as enfermidades, se Tu quiseres, Senhor, aqueles que estão enfermos nesse dia. Eu oro, Senhor, para que o Senhor derrame da sua cura. Eu oro para que o Senhor derrame do seu bálsamo, Senhor, de cura. Ó Deus, em nome de Jesus, vem, restaura, Senhor. Aqueles que têm problemas compulsórios com o alimento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vem e traz o domínio próprio, Senhor. Mais um elemento do teu fruto do Espírito. Traz o domínio próprio, Senhor, para que eles andem um dia de cada vez, Senhor. Cada passo, Senhor, colocando na Tua presença, Senhor, e buscando na Tua presença a força necessária para vencer as etapas das lutas que enfrentamos aqui nessa terra, mas sempre sabendo que nós já temos a vitória. E essa vitória, ela provém de Ti, meu Senhor. E eu Te louvo, meu Deus, sê conosco, meu Senhor, em todo o tempo. Espírito de Deus, que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos e os nossos corações chamando, Senhor, da Tua atenção, chamando da Tua presença, que a terra, Senhor, dos nossos corações seja uma terra cultivada, Senhor, uma terra própria para receber as Tuas sementes, da Tua salvação, do Teu amor, dos Teus princípios, de tudo aquilo que Tu nos promete, Senhor, da mesa farta, Senhor, que Tu nos promete e que Tu nos concede todos os dias, através do pão da vida, que és Tu, Jesus. Senhor, eu Te agradeço, entrego esse tempo nas Tuas mãos. Sê conosco durante todo esse dia, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.
Barreto, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia e até amanhã, se Deus quiser.